Os chakras e o nascimento. Eu acho que é bem bacana o estudo dos chakras, porque eles te dão uma visão muito diferente em tudo aquilo que a gente aprendeu no nosso caminho de espiritualidade, né? Quando a gente está falando de energia, nós estamos falando de como essa energia é captada, de como essa energia é trabalhada, de como essa energia é exteriorizada, né? A gente só não pode falar da nascente da energia, né? Porque ela existe o tempo todo e seria um tremendo investimento, né, de busca, querer descobrir coisas que estão muito além, né, dessa nossa pequenez, né, desse momento restritivo que a gente vive dentro de um corpo físico, né, e nem tem a competência para entender direito tudo que está à nossa volta no planeta, nem no sistema solar. De repente você quer entender a origem da energia. Mas se a gente considerar que a energia simplesmente existe, daí nós podemos pensar como é que ela funciona, né, e nos vários momentos da nossa vida, né? Aí fica bom, aí fica melhor, né? Porque você vai ter o momento da vida extrafísica, onde você está apenas na dimensão mais sutil, vai ter o momento da vida intrafísica, onde a sua consciência está numa base física mais densa, né? E se a gente colocar esses dois itens como um espaço para entendimento do funcionamento dos chakras, fica bem melhor para nós, né? E a gente vai lá no comecinho da história, né? Sem falar da parte espiritual, porque isso pode ser falado em outro momento, mas falar do momento em que o espírito se acopla ao corpo físico e como é que acontece essas coisas com relação aos nossos chakras, né? Como é que eles fazem a manutenção de tudo isso? Olha, o caminho do nascimento é um dos caminhos de tecnologia muito sofisticada para mim, né? Imagina que a mãe, a mulher, né, ela engravida e começa a se formar o feto, né? Bom, inicialmente, isso por observações e observações, né, e de muitas pesquisas dentro de maternidades, porque isso para mim é um momento de muita energia, né? As coisas são muito bonitas nesse momento, né? São bonitas no sentido do trabalho energético que é feito, né, não só pelo acontecimento natural dos chakras, mas também pela concorrência de muitas consciências amparadoras. E aí, em um primeiro instante, né, os chakras, o feto, ele se forma dentro de um duplo etérico. Esse duplo etérico é o duplo etérico da própria mãe, né? Mas no início da formação desse duplo etérico, ele é apenas uma massa energética, como se fosse uma nuvem se condensando, né? Ou um vapor se condensando numa nuvem mais densa. Ótimo, né? Para começar todo o processo, né, os nossos chakras, eles só passam a existir quando o feto se completa. Então, aí você tem a configuração holochacral existente no que seria o início da nossa vida, né? Nós não temos consciência, apenas reagimos e reagimos muito. O chakra de maior potência nesse momento é o chakra básico, mas é uma potência muito irrisória, né? Ele está começando. E você já fica com
os principais chakras em atividade, né? Principalmente os chakras que ficam abaixo do chakra cardíaco. Esses realmente estão numa atividade maior. Os de cima, que são os chakras que nos dariam a consciência mínima do existir, eles só existem, né? Mas eles não estão trabalhando naquilo que eles deveriam fazer. Então, você já tem uma configuração dos chakras no primeiro momento da vida, mas eles ainda também são estão no estágio primitivo de trabalho, né? Não estão com toda a sua atividade em plena ação. E conforme o feto vai se desenvolvendo, essa atividade desses chakras, que são chakras do duplo etérico, porque o psicossoma, o espírito, está fora do corpo, né? Ele está lá de olho vivo, vendo como é que estão acontecendo as coisas. Mas ele não se liga no veículo físico através do duplo etérico, enquanto ele não sentir que dá para fazer isso. O feto precisa ter uma certa maturidade, juntamente com toda a estrutura energética que o envolve, porque aí ele se linka, né, e começa então a interagir no processo em direção ao nascimento físico, né? É uma história bonita. No primeiro instante, quando o feto se consagra, né, como uma estrutura física, existe muita energia ali. Mas é muita energia para fazer a manutenção de toda a atividade que é iniciada homeopaticamente, né? Mas quando ela se consagra com um grupo de atividade, a coisa fica bem forte, né? Porque o duplo etérico ele passa a se constituir como uma individualidade dentro da própria mãe. Isso é sucesso total, né? É o primeiro momento nosso de individualidade desse mundo, que nós ainda não estamos no mundo físico, porque estamos dentro da barriguinha alagada da nossa mãe, né? Mas já estamos no mundo físico também. Mas é interessante isso, né? Bom, quando o espírito ou o psicossoma se liga ao feto, aí você tem a integração dos chakras, né? E os chakras, eles se integram sempre no sentido inverso de trabalho. Então, se o chakra do duplo etérico tem o sentido horário, os do psicossoma têm o sentido anti-horário. É uma coisa muito sofisticada de uma engrenagem energética que se polariza e provoca o tempo todo um pulso frontal complementar. Isso é muito, muito interessante, né? Porque o pulso frontal do duplo etérico, que se forma na frente do chakra, se a pessoa é masculina, é do sexo masculino, o pulso é positivo, né? Ele tem um giro positivo. Mas no psicossoma, ele é o contrário, ele é um pulso negativo, né? É uma coisa engraçada de se ver, né? Fala assim, poxa, mas como assim? Sim, é um pulso de integração. Você vai falar, significa que ele é positivo ou negativo eletricamente? Não, não é isso, né? É um pulso numa dimensão diferente e numa condição de acoplagem, né? Porque, no final das contas, não vai existir no mundo, nas dimensões mais sutis, aquela coisa de os diferentes se atraem, né? Os iguais se acoplam. Então, no final das contas, esses pulsos, apesar de aparentemente contrários, eles são iguais e eles se acoplam. Eu tentarei falar mais sobre esse assunto no futuro para ficar claro, porque dá para perceber nitidamente quando você está num estudo de pesquisa, numa dimensão mais sutil, onde a amplitude do entendimento é maior do que nesse corpo físico, fica muito
fica difícil a gente explicar, né? Porque tem que se explicar como você vê e como você percebe na dimensão sutil. E para isso, nós temos que sempre fazer um caminho, e eu vou voltar a falar sobre esse assunto. É isso.